Saudações a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Como sabem, eu sou o Jorge Reis e este é o Jusbié. E como prometido, cá estamos para abordarmos sobre um tema de vital importância para o mundo empresarial e de empreendedores em Angola, que se refere efetivamente sobre a constituição de empresas. Como já tem sido costume, e digo isso porque não é a primeira vez que a doutora Clara cá está, nós temos ela novamente para comigo abordar sobre esse tema de vital importância, como eu disse inicialmente, e portanto eu convido-lhes a todos para poderem então acompanhar-nos do início ao fim, porque traremos aqui temas com certeza que vão ajudar-lhes bastante a nível daquilo que é a constituição de empresa e também das questões jurídicas que deve ter em conta no processo de constituição. Muita gente pensa que constituir empresa é simplesmente ir até o guichê único e já está, mas na verdade não. Existem muitas implicações jurídicas que têm que se ter em conta e, portanto, a doutora Clara vai aqui hoje abordar e levar conosco alguns temas que devem efetivamente devem se ter em conta. Doutora Clara, muito boa tarde. Seja bem-vinda mais uma vez, se bem que já não posso fazer isso, né? Já é de casa. Em todo caso, doutora, muito boa tarde e seja bem-vinda. Muito boa tarde, doutor Jorge. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo conforto. Realmente já me sinto como um membro da equipa, como uma pessoa de casa. Muito boa tarde aos nossos colegas e a todas as pessoas que nos acompanham. Exatamente, doutora. Eu acho que por se sentir em casa, com certeza já dispensa apresentações. Penso eu que quem nos está a ver agora e já viu a live anterior, onde abordamos sobre a questão da prescrição de alimentos, conhece efetivamente a doutora Clara. Portanto, nós vamos dispensar esta fase, mas se não conhecer, pode muito bem ver a nossa live anterior sobre esse tema, que já está no Facebook e também no próprio YouTube. Então, poderá ter mínimas luzes de quem é a doutora Clara. Na verdade, ela é advogada e, portanto, trabalha algumas vezes com esse ramo da constituição de empresas, ou ramo empresarial, e, portanto, ela é efetivamente uma pessoa indicada para conosco abordar sobre esse tema. Doutora Clara, sabemos nós que a partir das empresas, antes de serem empresas, são sociedades comerciais, não é? Na medida em que as sociedades comerciais são aquelas sociedades coletivas que têm como fim último a prática dos atos de comércio e, portanto, a própria atividade comercial também. E daí é que elas têm de, nos termos do artigo 230, adotar uma daquelas atividades lá previstas, 230 do Código Comercial, quero eu dizer. Portanto, sendo sociedades comerciais, pessoas coletivas e, portanto, têm essa personalidade jurídica, adquirem essa personalidade jurídica, é necessário que para adquirirem a personalidade jurídica nós andemos por alguns procedimentos. Na verdade, doutora, desculpa, eu algumas vezes, como estou aqui a olhar para os comentários, vou interrompendo a minha abordagem de acordo com aquilo que os nossos seguidores vão tratando. E, na verdade, vamos já aqui saber que temos alguns comentários, um do ilustre Boaventura BK, que é, na verdade, um amigo e seguidor assíduo do canal. Doutora, acredita que o Boaventura está conosco desde a gênese, né, desde a essência do canal, desde 2020, que ele acompanha o nosso canal e, portanto, é bom saber que ele não desliga do Jusbié, está cá conosco sempre. O ilustre Salvador Cunda, também está a nos acompanhar e deixa aqui os parabéns à doutora Clara, por um lado, e por outro lado ao ilustre Jorge Reis, pela forma que tem dado o seu contributo para a classe jurídica. Muito obrigado, ilustre Salvador. E, na verdade, nós estamos aqui efetivamente para isso, para contribuir de alguma forma para aquilo que é o engrandecimento da cultura jurídica e da classe no seu todo. E, portanto, vamos sempre trazer lives desse gênero, vamos sempre abordar sobre conteúdos jurídicos, porque é o que nos trouxe. Doutora, dando seguimento, eu falava sobre as sociedades comerciais. Na verdade, eu assim faço porque a doutora vai abordar de uma vertente mais prática, né? E para queimarmos tempo, enquanto aguardamos as pessoas a entrarem, a acederem na live, é necessário que a gente dê aqui algumas pinceladas a nível doutrinária, para que quem não conhece possa então ter alguma ideia do que efetivamente é uma empresa. E antes de ser empresa, existe a sociedade comercial, que deve ser constituída nos termos da lei das sociedades comerciais. E, no entanto,
a mesma lei de sociedades comerciais, nós temos no artigo 2º, estabelece algumas tipologias de sociedades comerciais, acredito eu que também já foram aqui muitas vezes abordadas. Digo aqui porque nós temos algumas lives no Instagram e também já no YouTube, onde abordamos com a doutora Patrícia Adão as questões relacionadas aos tipos de sociedades comerciais e diferenciamos aquelas que são as mais sonantes, eu acho que ainda estão em uso, porque a maior parte das sociedades comerciais previstas nos termos número 2 da Lei das Sociedades Comerciais já estão em desuso e, portanto, as mais sonantes, as que ainda estão efetivamente a ser efetivadas aqui no nosso ordenamento jurídico são as sociedades anónimas e as sociedades por cotas. E eu acredito que a doutora também irá incidir o seu estudo nos termos dessas duas sociedades comerciais. Não obstante, aqui existe também a própria lei das sociedades unipessoais, que dá a possibilidade de determinadas sociedades comerciais serem abertas ou constituídas com um único sócio. Se as sociedades pluripessoais, em norma, têm de ter no mínimo dois sócios para sociedades por cotas e no mínimo 5 para sociedades anónimas, aqui nas sociedades unipessoais já dá-se a possibilidade de serem constituídas sociedades com um único sócio. Isso para que também pudéssemos deixar de parte aquilo que é os comerciantes em nome individual, que a partida têm algum déficit na medida em que estão vetados da prática de algumas atividades comerciais por um lado e por outro lado não têm a divisão daquilo que é o patrimônio do comerciante e o patrimônio da pessoa singular. Portanto, tanto é que nos termos da sua constituição, o comerciante em nome individual acaba por ter o mesmo NIF do que da pessoa individual. Portanto, para mitigar esse problema, o nosso legislador decidiu criar as sociedades unipessoais, de modo a que possamos ter sociedades anônimas ou por cotas, unipessoais, e, portanto, o nosso sistema central vai efetivamente basear-se nisso. Doutora, eu acho que já demos tempo suficiente, perdemos aqui para aproximadamente 10 minutos, a ver se conseguimos ter mais pessoas aqui dentro da nossa live, mas não seja por isso, pensamos nós que já podemos efetivamente avançar. E, sem mais delongas, eu darei a palavra à doutora Clara. E, na verdade, doutora, como é que efetivamente é o processo de constituição da empresa? Como é que se começa? Como é que se termina? Quem são os sujeitos que intervêm neste processo? Obrigada por me conceder a palavra, Dr. Jorge. Tal como o Dr. Jorge frisou, na verdade, o nosso objetivo para a Live 2 é que, fim da live, toda a gente consiga perceber como é feita a constituição de uma empresa, aonde é que a pessoa se pode dirigir para constituir a empresa, de que forma é que funciona o processo propriamente dito de constituição da empresa, com maior realce para o guichê único. É importante dizer que as empresas, normalmente as pessoas têm estado mais acostumadas ao processo de constituição da empresa somente no guichê, mas na prática é possível também as empresas serem constituídas junto da Conservatória do Registro Comercial. Portanto, relativamente à constituição da empresa junto do guichê único, esta empresa pode ser constituída tanto de forma presencial como de forma online. Se for de forma presencial, poderá ser num dos postos de atendimento do próprio guichê único da empresa. E se for de forma online, pode ser no site do guichê, que é o www.gue.gov.au. E então, quem pode constituir uma empresa? Será que qualquer pessoa pode constituir uma empresa? Portanto, qualquer pessoa singular ou coletiva, e relativamente às pessoas coletivas, tal como o Dr. Jorge referiu e bem, aqui nós enquadramos as sociedades comerciais. E essas pessoas singulares ou coletivas podem ser nacionais ou estrangeiras e podem constituir por si próprias ou através de representante legal ou voluntário. Será que, porque às vezes as pessoas perguntam-se, mas qualquer pessoa estrangeira para constituir a sociedade precisa de uma autorização? Atualmente,
com vista a melhorarmos o ambiente de negócios e a simplificar este processo de constituição e, até certa medida, para atrairmos mais investidores. Qualquer pessoa estrangeira já não precisa de autorização prévia para constituição de uma empresa. Bastam que estejam validamente no país ou que estejam devidamente representados por advogados, como estejam no exterior, ou seja, nos casos em que se encontrarem no exterior do país. Que tipo, então, de empresas podem ser abertas no guichê? No guichê único podem ser abertas 4 ou 5 tipos de empresas, se assim podemos considerar. Comerciante em nome individual, que neste caso uma única pessoa é que vai ser, quando eu digo uma única pessoa singular, por exemplo, se eu pretender constituir uma empresa a título de comerciante em nome individual, eu, Clara Tandala, é quem vou ser a comerciante. E então a tipologia da minha empresa será comerciante em nome individual. Temos também as cooperativas, que devem ser constituídas no mínimo por 10 pessoas. Em seguida, as mais tradicionais, as sociedades comerciais, e essas sociedades comerciais podem ser por cotas ou podem ser anônimas. E atualmente, tanto as sociedades por cotas como as sociedades anônimas podem ser constituídas também por um sócio ou com vários sócios. Quando a sociedade comercial por cotas é anônima, é constituída por um sócio, são denominadas sociedades unipessoais por cotas ou sociedades unipessoais anônimas. E temos as sucursais e os escritórios de representação. Existe também uma questão que às vezes aflige algumas pessoas. Se a sociedade deve ser constituída ou não por escritura pública. Atualmente, a nossa Lei 11/15, 17 de junho, que vem simplificar o processo de constituição das sociedades comerciais, até certa medida, em bom rigor, eliminou essa exigência ou essa obrigatoriedade das sociedades serem constituídas por escritura pública. Ou seja, depende daquilo, da liberdade por parte das pessoas em escolher a forma de constituição, se pretendem por documento particular ou por escritura pública, salvo naqueles casos em que a lei obrigatoriamente assim exija. Portanto, é importante salientar que mais à frente nós vamos falar exatamente sobre os valores a pagar, mas gostava já de dar nota que no caso da sociedade ser constituída por escritura pública, o titular ou a pessoa que pretender seguir por esta forma deve estar parada para o pagamento dos emolumentos notariais aplicáveis ao guichê único. Há também um outro tema que anteriormente era muito comum, e a lei da simplificação de constituição das sociedades comerciais, ora referida, também vem eliminar, que tem a ver com a publicação em Diário da República. Atualmente, já não é obrigatório, já não existe a publicação em Diário da República. A sociedade é constituída e é publicada online. E normalmente é feita pelo guichê, que essa publicação online vem substituir a publicação em Diário da República. Por outro lado, eu gostava agora de entrar um pouco mais na especificidade da questão. Ou seja, eu vou constituir, pronto, doutora Clara, já percebemos que para se constituir uma empresa pode ser por comerciante em nome individual, ou cooperativa, sociedade comercial, sucursal, escritório de representação. Mas então,
quais são os documentos que nós devemos juntar, vamos pagar quanto de emolumento, uma vez que vocês estão a falar sobre a constituição de empresas, se calhar esperávamos que também nos dessem essa luz e nós efetivamente preparamos também essa informação para os nossos colegas, para aquelas pessoas que nos estão a acompanhar. Relativamente ao comerciante em nome individual, o que é então necessário? É necessária a cópia do bilhete de identidade, um e-mail e um contacto telefónico da pessoa individual, da pessoa singular que vai constituir a empresa. E os valores a pagar têm o valor que é pago ao guichê único da empresa, que são 9.500 kwanzas de emolumentos. Tem também um valor pago à Conservatória do Registro Comercial, que neste momento são 11.880 kwanzas, um total para se constituir uma empresa a título do comerciante em nome individual, correspondente a 21.380 kwanzas. Relativamente à constituição das cooperativas, é necessário uma ata constitutiva, nos termos do artigo 23 da Lei número 23/15, de 31 de agosto. É necessário também os estatutos da cooperativa, de acordo com o artigo 25 da Lei número 23/15, de 31 de agosto. Cópia da identificação dos membros da cooperativa, que devem ser, tal como disse anteriormente, no mínimo 10 membros, os respectivos números de telefone e e-mails. E o valor a pagar é inexistente, ou seja, é gratuito. Para a constituição das cooperativas, neste momento, o valor, ou seja, não existe nenhum valor, é gratuito. Relativamente à constituição de sociedades comerciais, é necessário, relativamente aos sócios ou acionistas, porque se estivermos perante uma sociedade por cotas, falamos em sócios. Se estivermos perante uma sociedade anónima, falamos em acionistas. E então, a quando da Constituição, precisamos de juntar o bilhete de identidade das pessoas ora mencionadas, ou passaporte, ou cédula pessoal, ou assento de nascimento, se forem nacionais, estrangeiros, crianças, respectivamente. Tem de se juntar também o número de identificação fiscal, comumente chamado de NIF, e se os sócios forem pessoas coletivas, porque os sócios ou acionistas não precisam de necessariamente serem pessoas singulares. Ou seja, eu, Clara Tandala, pretendo constituir uma sociedade, entretanto, por exemplo, já tenho uma outra sociedade e não quero voltar a ser sócia ou acionista desta sociedade. Posso fazer com que esta minha sociedade já existente seja sócia ou acionista desta nova sociedade que eu pretendo constituir. Para o efeito, devo juntar a certidão do registro comercial atualizada desta sociedade já existente, devo juntar o NIF e devo juntar a ata deliberativa ou decisão da gerência ou administração a autorizar a constituição da nova sociedade. E devo juntar também uma procuração, se aplicável. Inicialmente já expliquei quando é que devemos juntar a procuração. E os valores a pagar? Relativamente às sociedades por cotas, com um ou mais sócios, ao guichê único da empresa, neste momento temos de pagar 11.000 kwanzas. Quanto às sociedades anônimas com ou mais sócios, ao guichê único da empresa pagamos 41.000 kwanzas, mais o valor do emolumento da escritura pública, no caso da constituição das sociedades ser por via de escritura pública. De salientar que anteriormente nós explicamos que
não é obrigatório que as sociedades sejam constituídas por escritura pública. É importante salientar também que o capital social das sociedades por cotas, com base na lei da simplificação da constituição das sociedades comerciais, deixou de ser um valor fixo, um valor obrigatório. Anteriormente eram 100 mil kwanzas. Atualmente, este capital social pode ser livremente fixado e pode ser deferido até o final do exercício, ou seja, os sócios, se não tiverem um montante no momento, podem apresentar posteriormente, até o final do exercício econômico. Ao passo que, relativamente ao capital social das sociedades anónimas, diferente do que acontece com as sociedades por cotas, é o equivalente em kwanzas a 20 mil dólares, no mínimo. Salientar, senão só pena das pessoas pensarem que se eu não tiver no mínimo 20 mil dólares não consigo constituir. Não. O equivalente em kwanzas a 20 mil dólares é o montante mínimo. Portanto, as pessoas podem definir, podem determinar, os acionistas podem determinar um valor de capital social mínimo superior ao equivalente em kwanzas a 20 mil dólares. É importante salientar também que, em caso de realização de capital social, os utentes podem abrir uma conta bancária em qualquer banco comercial. Anteriormente, para a constituição, devia-se abrir a conta bancária e juntar o comprovativo da abertura da conta bancária. Atualmente, pode-se deferir, tal como disse anteriormente. Quanto às sucursais e escritórios de representação. Doutora Clara, perdão. Sim. Tocou aqui num aspecto que eu acho que é muito interessante, muito importante, porque em termos práticos eu acredito que os nossos empreendedores ou empresários, após a constituição da empresa, têm tido alguma dificuldade nessa questão da abertura de conta, né? Porque os nossos bancos comerciais, muitos deles ainda estão presos na lei anterior à lei da simplificação, na medida em que exigem alguns documentos para a Constituição, nomeadamente o próprio registro de admissibilidade, como é que se chama? Certificado de admissibilidade, que é um documento que, à partida, é dado para que a pessoa possa ver se o nome a asignação da sociedade. Doutora? Não. Pode falar, doutor. Exatamente. O certificado de admissibilidade tem sido um documento exigido pelos bancos no momento da abertura de conta. E, por outro lado, o próprio Diário da República. A doutora referiu muito bem que, hoje em dia, nos termos daquilo que é a lei da simplificação, já não estamos, ou já não é obrigatório a publicação em Diário da República, porque basta a publicação online. Entretanto, muitas vezes, os nossos empreendedores, após a abertura de conta, após a construção da empresa, vão para o banco fazer a abertura de conta para poder efetivamente aí aplicar o seu capital inicial, e têm tido essas questões, doutora. Como, na verdade, nós nos desviarmos disso quando estamos perante essa situação? Bem, doutor Jorge, normalmente existem algumas entidades ou algumas pessoas que, para flexibilizarmos um bocadinho, tentarmos compreender o modus operandi de algumas pessoas, vamos preferir considerar que essas pessoas desconhecem a Lei 11/15. E então, para fazermos frente desse bloqueio, o recomendável é mesmo apresentarmos a lei e dizer: olha, este procedimento é um procedimento antigo. Atualmente, de acordo a esta lei, o modus operandi deve ser este. Logo, não pode criar um bloqueio relativamente, por exemplo, uma abertura de conta, quando eu já apresento toda a documentação. Por acaso o Dr. Jorge, e bem, colocou uma questão pertinente, mas depois de eu explanar esta questão mais substancial,
eu vou rapidamente explicar na prática como é que funciona o processo. E a chegar mais ou menos até aí. Após nós obtivermos a documentação, atualmente a documentação é entregue pelo guichê. É prova mais do que suficiente de que a sociedade está constituída, estes são os documentos, e com base nessa documentação eu posso abrir a conta. Então, nós aconselhamos que se invoque mesmo a lei da simplificação. A partir de agora, quem desconhecia a lei já passa a ter conhecimento e já pode apresentar ou invocar essa lei para fazer face ao bom andamento, por exemplo, de um processo de abertura de conta. Está certo, doutora, está certo. Desculpa por interrompê-la, mas na verdade é uma questão que muitas vezes são colocadas, então eu também aproveitei enquanto estávamos nesse tema e aproveitei e fiz a questão, doutora. Mas, por favor, dê seguimento, porque está a ser muito interessante e muito esclarecedora a sua abordagem. Eu consigo verificar aqui nos comentários que há efetivamente um feedback positivo. Então, obrigada. Por favor, dê seguimento. Muito obrigada. Dando sequência, nós paramos pelas sucursais. Exatamente. E relativamente às sucursais e escritórios de representação, a documentação necessária, os documentos necessários são os seguintes: os documentos da empresa mãe, ata e procuração, dar nota que da ata deve constar a denominação, o endereço, a atividade, o capital afeto para as sucursais, porque relativamente às sucursais nós não falamos propriamente em capital social, porque nós aqui estamos a assumir que os nossos colegas já saibam que é uma sucursal, por isso é que, se repararem, eu não estou a apresentar muitos conceitos, porque estamos a assumir que os colegas já saibam, já têm conhecimento dos conceitos, pelo menos os mais simples. Então, a empresa-mãe é quem vai definir qual será o capital afeto à sucursal. E deve constar ainda da ata o nome, o estado civil e residência do representante. E os valores a pagar são os mesmos que os da constituição das sociedades comerciais, com as devidas adaptações, que por regra, tal como disse anteriormente, só para realçar, são, dependendo do valor, pode corresponder a 11 mil kwanzas ou 41 mil kwanzas. Eu gostaria também de, após estes esclarecimentos, dizer que, relativamente aos estrangeiros, ou seja, toda a documentação proveniente do exterior do país deve, para ter validade no ordenamento jurídico angolano, deve ter autenticação consular. Ou seja, se eu vou constituir uma sociedade, se eu vou constituir uma empresa e vou utilizar documentos estrangeiros, por exemplo, documentos de uma empresa estrangeira, essa documentação, para ser válida no momento da constituição, deve passar pelo Ministério das Relações Exteriores, ou equiparado, no país de origem, ou se não tiver, peço desculpas, pelo Ministério das Relações Exteriores do país de origem, deve passar também pelo consulado ou embaixada de Angola ou do país de origem. Se neste país não existir nenhum consulado ou embaixada de Angola, pode passar pelo consulado ou embaixada de Angola num país fronteiriço ao país de origem. Mas a documentação estrangeira deve ter esta autenticação consular. De salientar também que, se a documentação tiver numa língua diferente à língua portuguesa,
deve ser devidamente traduzida para que possa ser aceite pelo guichê no ordenamento jurídico angolano. Portanto, na prática, imaginemos que eu, Clara Tandala, queira constituir a minha sociedade e já tenho essas informações todas. Já sei exatamente se vai ser a título de comerciante em nome individual, se vai ser uma cooperativa, se vai ser uma sociedade comercial por cotas ou anônimas, se vai ser uma sucursal ou um escritório de representação. Dirijo-me ao guichê único da empresa e, a nível do guichê único, já existem todas as instituições, como, por exemplo, o Instituto Nacional de Segurança Social, já tem Conservatório do Registro Comercial, já tem a AGT, para efeitos do NIF, portanto, já tem todas as instituições... Cartório notarial também, doutora, para efeito da escritura, se for necessário, né? Obrigada, doutor Jorge, já tem também cartório notarial, e, portanto, em um dia, nós podemos constituir a empresa, em um dia. Agora, para levantarmos a documentação é que pode variar, dependendo da demanda, porque existem momentos que, efetivamente, a demanda a nível do guichê não é tão alta, não é? Quando digo demanda, além de submissão de processos, a própria disponibilidade dos próprios técnicos que vão analisar o processo, e em 3 dias, 5 dias, o processo pode estar já disponível a ser levantado. Mas, se a demanda for muita e se os técnicos não tiverem tanta disponibilidade para apreciação do processo, pode levar muito mais tempo para o levantamento do processo. E, ao passo que, se for na Conservatória do Registro Comercial, o utente vai ter de ir para a Conservatória do Registro Comercial tratar da certidão comercial. E antes disso mesmo, vai ter, porque o primeiro passo é o tratamento de certificado de admissibilidade, porque às vezes nós não temos a empresa constituída, mas pronto, usamos um nome e praticamos atos de comércio com o nome, por exemplo, assumimos Clara Tandala Limitada, mas não temos a empresa legalmente constituída. E quando vamos para constituir, eu gostava que a minha sociedade, por exemplo, comercial, fosse Clara Tandala Limitada. Vai-se para o ficheiro das denominações sociais e encontro uma barra. Portanto, já existe uma sociedade com esse nome, Clara Tandala Limitada. Então, vai ter de alterar a denominação da sociedade. Já não vai poder ser Clara Tandala Limitada, vai ter de ser um outro nome. Isto também existe, é comum existir isso. E então, se constituímos a sociedade fora do guichê, vamos ter de, primeiramente, tratar de certificado de admissibilidade, depois ir para a conservatória, depois ir para o guichê. Portanto, não sei se conseguimos imaginar as voltas, se assim podemos considerar, que nós damos quando não constituímos, por exemplo, uma sociedade ou uma empresa no guichê único, quando constituímos individualmente, se assim podemos falar. Por cada instituição. Por cada instituição. Obrigada, Dr. Jorge. E eu acho que, pronto, eu gostava de dar mais uma nota, sim, que tem a ver com o seguinte: as empresas que são constituídas no guichê, no momento após a sua constituição, qualquer alteração deverá ser feita junto do guichê único da empresa. Porque às vezes nós também, portanto, podemos ter a necessidade de efetuar uma alteração à nossa empresa e, erradamente, vamos ao guichê único. E o guichê diz: nós não temos legitimidade para apreciar o seu pedido. Por quê? Porque a empresa não foi constituída no guichê. Todas as alterações feitas a empresas constituídas fora do guichê, ou seja, numa conservatória do registro comercial fora do guichê, deve ser solicitada
nesta conservatória na respectiva conservatória de Constituição. É uma questão também que eu penso, Dr. Jorge, ser pertinente, porque às vezes as pessoas confundem e acabam por ir para a conservatória do registro comercial quando deviam ir para o guichê e vice-versa. E gostava também de salientar que atualmente, com base na lei da simplificação da Constituição das Sociedades Comerciais, extinguiu-se também o imposto para início da atividade, porque antigamente existia um imposto que devia ser pago referente ao início da atividade e já não existe. Mas é importante salientar que a decisão da abertura de uma empresa, nós recomendamos que não seja uma decisão emocionada. A pessoa tem de ter mesmo a certeza que pretende constituir a empresa, porque a partir do momento que a empresa é constituída, que é atribuído um NIF a essa empresa, começam a surgir, em termos de imposto, começam a surgir as obrigações fiscais e as obrigações declarativas. Portanto, existem pessoas que constituem as empresas e depois têm a documentação e ficam a gerir. Às vezes a empresa está parada, não se pratica nenhum ato e a documentação está aí. Quando decidem ativar a empresa, vão até a AGT e ficam estupefactos com as multas e juros que já foram gerados pela falta de cumprimento das obrigações fiscais e declarativas. Então, aproveitamos este momento para alertar os nossos colegas, para alertar aos nossos companheiros que nos estão a assistir à live, que se a empresa for constituída e não se pretende dar vida, e não se pretende dar sequência à prática dos atos adstritos à constituição da empresa, o recomendável é escrever para o guichê imediatamente, no prazo pelo menos de um mês, não deixar passar um mês, mas ainda que deixar passar o prazo, o mais importante é comunicar ao guichê que a empresa tal foi constituída, mas por razões XYZ não vai iniciar a sua atividade. Para quê? Para que se suspenda essa obrigatoriedade de cumprimento das obrigações fiscais e cumprimento das obrigações declarativas. Bem, em tese, era basicamente essas informações que nós gostávamos de passar. Tal como o Dr. Jorge disse, o nosso objetivo era trazer uma vertente mais prática daquilo que é a constituição das empresas, era elucidar os nossos colegas, elucidar os nossos companheiros da live como constituir a empresa, onde podemos constituir a empresa, salientando aqui que não é necessário, hoje em dia já não é necessário nós nos deslocamos ao guichê, nós nos deslocamos à Conservatória do Registro Comercial para a constituição da empresa, podemos constituir a empresa online, é possível, é um facto, vamos ter a documentação toda, vamos poder pagar os emolumentos por meio do RUP. Caso exista alguma inquietação no processo de constituição da empresa online, aí sim é que nos deslocamos até o guichê para tentar clarificar ou ultrapassar esta inquietação ou este tema, mas a partir do conforto da nossa casa podemos, sim senhora, constituir as empresas. De salientar que em matéria de investimento privado, porque também podemos ter potenciais investidores estrangeiros ou nacionais que pretendam usufruir ou beneficiar do regime de investimento privado. Para o efeito, o primeiro passo é exatamente o que acabamos de explicar, é a constituição da empresa. Atualmente, a empresa deve obrigatoriamente estar constituída nos termos que acabamos de apresentar.
Posteriormente, é que podemos nos deslocar à IPEX para efeitos de registro da empresa, sem desprimor de que também podemos recorrer ao processo de registro pelo CETIP, que é um sistema online de registro de projetos de investimento privado. E nesse sistema vamos seguir, tal como no do guichê, vamos seguir com os procedimentos neles existentes ou exigidos. Mais uma vez, agradeço imenso pela oportunidade, espero ter elucidado os nossos colegas, os nossos companheiros, espero não ter falado muito rápido, espero que as pessoas saiam desta live diferente como quando começaram. Espero que alguma coisa tenha sido retida, alguma coisa tenha sido colhida, e reitero as minhas felicitações ao Dr. Jorge Reis, a Jusbié, por essas iniciativas, pronto, até certa medida, de melhoramento da nossa literacia jurídica, fazer com que descompliquemos o direito e, de forma breve, de forma clara, as pessoas consigam perceber, pelo menos, as questões mais simples do universo jurídico. Muito obrigada. Doutora, nós é que agradecemos imensamente pela sua disponibilidade mais uma vez, e eu espero com certeza que a dinâmica seja essa, que esteja cá mais vezes para juntos abordarmos sobre temas relacionados ao direito e que muito ajudam e elucidam o nosso pacato cidadão, aquelas pessoas que não têm efetivamente aquele conhecimento ou esclarecimento jurídico. E, portanto, doutora, eu queria fechar a live, mas não faço ou não farei isso, porque acredito eu que existem algumas dúvidas, pelo menos a nível particular. Gostaria que a doutora elucidasse, porque de alguma forma vai servir posteriormente para quem nos vai ver, né? Infelizmente, acho que, não sei se é pelo horário, não tivemos uma aderência muito boa, mas isso não é problema, porque a live vai ficar aqui gravada e na medida que as pessoas forem entrar na nossa página, vão ter acesso e provavelmente farão muitas questões, porque é um tema muito importante e, sendo prático, né, na vida prática nós acabamos por ter algumas dificuldades, e quando existem pessoas como a doutora Clara para dissipar as nossas dúvidas, é efetivamente muito bom. Doutora, falou e muito bem no âmbito daquilo que é o procedimento para a constituição da empresa, né, que existem um leque de documentos a nível individual que devem ser levados para a constituição da mesma. Mas acredito eu, doutora, que também seria importante elucidar aqui para o nosso público quais seriam também alguns elementos preponderantes que devem ser definidos à partida, né? Falamos aqui da designação da própria sociedade comercial, que consta efetivamente no Pacto Social, que nós aqui assumimos que seja um ato não público, ou seja, não feito, não seja por escritura pública, mas quais seriam os outros elementos a se ter em conta, para além da designação da sociedade? O que é que os sócios ou o sócio, se estamos a falar de uma sociedade pessoal, deve levar ou deve ter em mente, para além do nome? Quais são os outros elementos que devem constar na sociedade comercial? Falamos do nome, falamos também do próprio capital social, acredito. Mas quais seriam os outros elementos? Porque muitas vezes as pessoas vão para lá, né, querem constituir a sociedade comercial e a partida tem esse nome, porque muitas vezes até já constitui, já tem as famosas empresas virtuais hoje em dia, já tem aquele nome da empresa dele virtual, já é o CEO da sociedade virtual, entretanto, nunca chegou a constituir efetivamente a sociedade. Então, para além dos documentos, para além daquilo que é a designação da sociedade e do capital social, quais seriam os outros elementos também a serem tidos em conta no momento da constituição da sociedade, doutora? Olha, doutor Jorge, colocou uma questão muito pertinente, desde já agradeço, porque é mesmo extremamente importante que as pessoas vão já com esses elementos em mente ou anotados num papel, até mesmo para facilitar o próprio processo de constituição por parte do técnico do guichê que nos vai auxiliar. Além da denominação, o número de sócios ou acionistas é muito importante,
porque não convém chegarmos lá. A sociedade tem quantos sócios? Não sei. Não, eu e a minha filha? Não, não, 3, não. Eu quero constituir uma sociedade anônima com 2 pessoas, não pode. Relativamente às sociedades por cotas, não há exigência até certa medida de um número, pronto, no mínimo, uma pessoa. No mínimo, para ser, pronto, sociedade unipessoal por cotas. Pluripessoal, no mínimo, 2 pessoas. Ao passo que para as sociedades anônimas, no mínimo, tem de ser 5 pessoas. Portanto, já sabemos a partida. Se pretendemos constituir uma sociedade anônima com 2 pessoas, é para esquecer. Vai ser mesmo uma sociedade por cotas e depois pode-se constituir uma sociedade por cotas e futuramente transformar-se essa sociedade por cotas em sociedade anônima. É possível também. É possível também começar uma sociedade como comerciante em nome individual e depois transformar essa sociedade, peço desculpas, constituir uma empresa a título do comerciante em nome individual e futuramente passar de comerciante em nome individual para a sociedade comercial unipessoal. É possível. E normalmente a denominação, se pretender manter, Clara Tandala comerciante em nome individual, até o sistema, em bom rigor, acautela essa denominação. Pode ser Clara Tandala SU Limitada, Clara Tandala SU. Pode ser. Esse nome, pelo menos, já é uma garantia a partir de que esse nome fica ali, até certa medida, reservado. Além do número de sócios, é importante também termos noção de onde será a sede da sociedade, porque nós não vamos chegar para constituir e não sabemos onde é que será a sede da sociedade. E dar nota que há uma grande diferença entre a sede da sociedade e o estabelecimento comercial. Uma coisa é a sede, não é? Onde mas a sede também pode coincidir com o estabelecimento comercial, não há nenhum impedimento, mas, portanto, existem comerciantes que optam por ter a sede num lugar e o estabelecimento no outro. Imaginemos que nós comercializemos livros. Nós podemos ter a sede da sociedade na livraria situada na Maianga, ou então ter a sede da sociedade em Benguela. E termos vários estabelecimentos comerciais, em Luanda, no Lubango, no Mochico e por aí fora. Além da sede, já falamos em denominação, o número de sócios ou acionistas, falamos da sede, o capital social. Também é importante nós sabermos a partida qual será o capital social. Não será o guichê quem nos vai definir o capital social, exceto no caso das sociedades anônimas, que no mínimo tem de ser 20, o equivalente em kwanzas a $20 mil. Por exemplo, a pessoa já sabe que no mínimo para as sociedades anônimas tem de ter o equivalente em kwanzas a $20 mil. Mas imaginemos que a pessoa não queira que sejam $20 mil, quer que seja mais. Não vai chegar naquele momento, não, 21, não é 21, 30. Não, já temos que ter noção do valor do capital social que pretendemos. Sabemos que para as sociedades por cotas não há obrigatoriedade de um valor mínimo, mas ainda assim, se for 50 mil, se for 20 mil, temos que saber. Não será o funcionário do guichê que nos vai obrigar. Se calhar, pronto, existem pessoas que acham que não, só pode ser 100 mil kwanzas, porque antigamente era 100 mil kwanzas e se não for 100 mil kwanzas não vai passar. Não existe isso de não vai passar. Os sócios ou acionistas é quem vão definir o montante do capital social. Portanto, eu, salvo melhor opinião para o Dr. Jorge, estes são os aspectos mais importantes. E também, se um dos sócios ou acionistas for casado, é importante saber-se já o nome do cônjuge, ou se tiver a união de facto legalmente reconhecida, o nome do companheiro de união de facto
E tem de saber também o regime matrimonial ou regime de união de facto. Não será o técnico do guichê que vai adivinhar essas questões. Então, é importante que saibamos também já o nome do cônjuge ou do companheiro de união de facto e o regime adotado, o regime econômico do casamento ou da união de facto. E depois existem outras questões que a nível estatutária também devem ser tidas em conta, que, pronto, normalmente, em bom rigor, já existem modelos de estatutos, os estatutos são lidos e os sócios ou acionistas depois podem concordar ou não com um outro aspecto previsto no estatuto. Mas, por regra, estes são os pontos fundamentais que nós, quando decidimos constituir uma sociedade, devemos já ter em mente. Pois é, doutora. São efetivamente esses elementos fundamentais, mas eu acho que devia a estes elementos ser acrescido um, que é muito importante, porque, na verdade, ditará aquilo que é a atividade da sociedade, né? Que é o objeto social. Sim. Doutora, podes explicar mais ou menos como é que funciona Além isso? do objeto, eu depois de falar lembrei-me também, por acaso, obrigada, doutor Jorge, se for uma sociedade pluripessoal, convém que também já se saiba a percentagem associada a cada acionista ou sócio. Portanto, a Clara Tandala vai ter 5%, o Jorge Reis vai ter 50%. Pode ser 5, pode ser para os 95, normal. Tá bem. Então, isso, a Clara Tandala, 5%, o Dr. Jorge, 95%. É bom que saibamos também já isso. Podemos saber a partida quem será o gerente ou podemos indicar já ou nomear a partida o Conselho de Administração ou o administrador único, como podemos deixar para nomeação a posterior, não é? Mas relativamente ao objeto, que é extremamente importante. Muito obrigada, doutor Jorge. E desde já peço desculpas por não ter mencionado o objeto. É muito importante porque tem a ver com aquilo que é o próprio exercício, não é? A própria atividade da sociedade. Pronto, se calhar falei assim de raspão, né? É o exemplo do comércio. Mas é extremamente importante, porque você precisa de saber qual é a atividade que a sociedade vai desempenhar. Você, comerciante em nome individual, que atividade você, enquanto comerciante, vai desempenhar? Eu vou ser cabeleireira, eu vou comercializar perucas, eu vou fazer comércio online, eu vou elaborar projetos de investimento privado, eu vou fazer consultoria, assessoria jurídica, eu vou fazer assessoria e consultoria em sede de projetos de investimento, eu vou ser uma corretora imobiliária, eu vou ser uma corretora de distribuidora de valores imobiliários, eu vou ser um banco, eu vou ser... pronto, enfim, uma consultora civil, uma consultora, eu vou elaborar projetos de arquitetura, exato. Eu vou elaborar projetos ambientais ou estudos ambientais. Portanto, eu tenho de saber qual será o objeto da minha sociedade ou o objeto da minha empresa. É extremamente importante. E no momento da Constituição, dar nota que a pessoa não é obrigada a definir um único objeto. A pessoa, se quiser, pode definir vários objetos. Porque uma coisa é, e é bem importante deixar aqui patente, uma coisa é, já tenho a minha sociedade constituída. Agora, legalmente, o facto de ter a sociedade constituída não significa que você já está habilitado ou autorizado a exercer a atividade. Porque você ali pode ter, eu comercializo, pronto, comércio, construção, enfim, uma série de objetos. Mas depois você precisa da autorização, do aval, do alvará.
ou da licença que te habilitará a exercer a atividade. Portanto, depois da Constituição, temos a obtenção da licença. Bem, doutor Jorge, não sei se voltei a deixar escapar algum ponto. Não, agora está perfeito, agora está perfeito. Na verdade, acho que depois um outro elemento que não é muito importante, como a doutora já disse, muitas vezes já estão acautelados nas próprias minutas que o guichê único nos apresenta, é, na verdade, a forma de obrigar a empresa, né, a sociedade, né, podemos sempre definir com uma única assinatura, com a assinatura dos dois sócios, ou com a simples assinatura do gerente, que já vai ser a partir também definido no próprio pacto social. Então, doutor, acho que, em linhas gerais, aquilo que são os elementos fundamentais, agora sim, estão efetivamente completos, né? O objeto, a sociedade, o objeto, a designação, a sede da sociedade, o capital social, a própria repartição do capital social, são, na verdade, esses elementos muito importantes e, portanto, todo aquele que pretende empreender, que pretende constituir sociedade, de alguma forma, quando for para o guichê único da empresa, ou se preferir, a partir da sua casa e pelo site que a doutora já aqui deixou, pode entrar e constituir a sua sociedade, escolher a natureza jurídica da mesma, se quer uma sociedade comercial em nome individual, se quer uma sociedade pessoal ou então por cotas ou anônimas. Doutora, mais uma vez resta-me simplesmente a agradecê-la pela sua disponibilidade e pela forma esplêndida e harmoniosa que apresentou o tema. Na verdade, em poucas palavras, em pouco tempo, conseguiu dar-nos aqui uma aula magna daquilo que é a própria tramitação do processo de constituição de empresa. Todo mundo que ver esta live, de alguma forma, vai ficar muito esclarecido e já não terá muitas debilidades, mesmo se não for um jurista, mesmo se não for um empreendedor assíduo, não tem estado dentro dessas lides, vai conseguir, com certeza, constituir a sua sociedade sem muitos problemas. Mas se ainda assim tiver problemas, já sabem, temos aqui a doutora Clara, é advogada, pode muito bem auxiliar naquilo que for necessário, desde que exista, com certeza, contrapartida, que todo mundo já sabe. Portanto, meus caríssimos, eu agradeço, doutora, mais uma vez. Também dizer que dentro de sensivelmente 28 dias, salvo erro, a nossa página vai completar 3 anos de existência, e que é efetivamente algo grandioso. Significa que são 3 anos de muita persistência, né? Não paramos, continuamos efetivamente a trabalhar. E graças a todos aqueles que nos seguem de alguma forma, graças às pessoas que têm partilhado conosco a tela, como a doutora Clara, é que a gente continua a ser o que é. Em tempos vi uma publicação de um seguidor nosso e por acaso nós aqui compartilhamos. E pronto, da casa dela, em vez de estar a assistir uma novela ou um jogo de futebol, preferiu colocar o nosso canal. O que é efetivamente maravilhoso e nos dá, na verdade, cada vez mais motivação de continuarmos a trabalhar. Significa que efetivamente estamos a mudar a mente, estamos a criar aquilo que é a cultura jurídica nas pessoas e, portanto, foi o nosso objetivo principal e a gente tem estado a levar a cabo. Doutora, antes de passar-lhe a palavra, vou tentar aqui verificar alguns comentários de algumas pessoas que foram deixando as suas sugestões. Boa tarde, ilustres. Jusbier, Ayrton Leite, muito obrigado. Salvador Reis estabelece aqui cumprimentos à doutora e também a mim e dá os parabéns pelo trabalho, né? Efetivamente temos feito um bom trabalho. Arnaldo Brito agradece. Vladimir Sonchitombe diz que somos o melhor canal sobre direito da banda. Muito obrigado. Efetivamente muito bom ouvir isto. Márcia Vasconcelos diz que a doutora teve uma abordagem muito esclarecedora. Arquimedes Last Night diz que o Jorge é o cérebro bieno. Muita força, muito obrigado, meu caro, muito obrigado. Caríssima Íria, pronto, até que dá para fazer isso, então vamos lá. A Íria diz boa tarde. O Alberto Paca, também um amigo meu de infância, por acaso, tivemos muitas boas lembranças juntos, jogamos futebol juntos, e diz aqui muito obrigado sempre pela informação que está a ser passada, doutora. Ele agradece, na verdade, aqui de forma direta à doutora. Depois, para mim, doutor Jorge Sanguevo, continue nesta luta.
de informar sempre, muito obrigado. Zanara Souza, a doutora conhece a senhora Zanara? Ou a Zanara, sim. Pois, por que eu digo isso? Por que eu digo que se conhece? Porque ela diz aqui no final, muito boa advogada, eu recomendo. Então, se recomenda a doutora, com certeza, com certeza já conhece. Pois. Ok. Muito boa. Obrigada. E Pedro PDK diz aqui, parabéns à doutora Clara pelo seu esclarecimento e agradeço ao Jorge Reis, muito obrigado. E a senhora Irina, boa tarde. Diz que é uma pena que já terminou e acredito que queria que a gente ficasse por mais tempo. Mas infelizmente temos efetivamente que fechar. Já estamos aqui há 1 hora e existem outros afazeres. A gente tem efetivamente que fechar a nossa live por agora. Doutora, tem mais alguma coisa a acrescentar antes de fecharmos? Não. Por acaso não tenho. Agradeço imenso por todas as pessoas que acompanharam a live e reitero a nossa vontade de que as pessoas efetivamente tenham colhido alguma informação, consigam sair daqui melhor esclarecidos. E o meu agradecimento, em particular, além de agradecer ao Dr. Jorge Reis por me tirar um pouco da minha zona de conforto, confesso que sempre quis abraçar um projeto do género, mas a pessoa vai adiando e o Dr. Jorge está sempre por cima de mim. Vamos, doutora Clara, olha o prazo, olha o tempo, vamos. Muito obrigada, que continue assim, porque vou ter a certeza que as suas exigências fazem-me não desistir e continuar muito firme naquilo que são os nossos objetivos, os nossos planos de live. E além de agradecer, além de destacar o agradecimento ao Dr. Jorge, gostava de destacar também as minhas irmãs que acompanharam a live, a doutora Márcia Vasconcelos, Zonara Souza, Irina Silva. Muito obrigada mesmo. Boa. Nós agradecemos de forma particular também a essas pessoas que a doutora referiu, né, porque não obstante aquilo que é o nosso conteúdo jurídico, nós precisamos de algum apoio, né, e quando esse apoio vem de quem está próximo, dos nossos parentes, é efetivamente muito mais satisfatório. Portanto, obrigado a todas, ilustre Márcia, Zonara e Irina Silva. Foi efetivamente um prazer, doutora Clara, por outro lado, ter-te cá, e nós vamos continuar a exigir. Temos que cumprir com a nossa meta anual e com certeza vamos conseguir. Eu particularmente também tenho estado a fazer um grande esforço de voltar a gravar vídeos para nosso canal, e na verdade amanhã teremos uma videoaula nova no YouTube. Portanto, vamos estar assim de forma sistemática a exigir-nos um do outro para que possamos juntos crescer cada vez mais, porque essa interação, né, a nível jurídico, online, acaba por ser muito bom, não só para nós, porque aprendemos algumas vezes muito mais do que aqueles que estão efetivamente a nos ver, né, mas eles também aprendem de alguma forma, porque essa cultura é efetivamente fundamental. Portanto, doutora, muito obrigado mais uma vez. Espero por si em junho, para mais um tema. E então, estamos juntos, doutora. Desejo um bom final de semana para si. Obrigada, igualmente. E continua a curtir. Acho que ainda estamos em tempo, se bem que o Dia da Mãe foi há sensivelmente uma semana, então acredito um bom Dia da Mãe. Obrigada. Dia da Mãe, se assim for. E vamos nos falando, doutora. Forte abraço. Obrigado a todos que viram a live até o fim. Obrigada. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau.